janeiro, fevereiro e março. Já estamos em março de 2021. E mesmo que você tenha acabado de fazer o Enem de 2020, que foi em janeiro, você precisa voltar a estudar para o Enem de 2021, que já está batendo na portinha. Nesse vídeo eu vou te explicar como voltar a estudar depois do seu período de descanso, a sua mini férias. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani aqui do Redação Gabarito e hoje eu vou te explicar como voltar a estudar depois de um tempinho aí de férias. Esse vídeo ele serve tanto para os vestibulandos, né, para o pessoal que faz Enem ou outros vestibulares e concursos, mas também para os adultos que estão aí há um tempo sem estudar desde que saiu da escola. Então eu vou te mostrar como criar uma rotina de estudo. Então eu trouxe 7 dicas para te ajudar nessa jornada de estudos. A primeira coisa que você tem que fazer é definir objetivos. Pode parecer meio bobo, mas você precisa definir objetivos, sonhos e metas. Você tem que saber o porquê que você está estudando, por que você está dedicando um tempo do seu dia para sentar e estudar. Você tem que saber isso. É para poder passar no concurso e arrumar um emprego, é para poder ir para a faculdade dos seus sonhos. Por que você está fazendo isso? Então, defina objetivos, defina suas metas. Quando a gente faz isso, a gente se mantém motivado e isso faz com que a gente não desista. Porque quando a gente começa a fazer uma coisa, geralmente a gente está super empolgado. A primeira semana tá lá estudando todos os dias e na outra semana já começa a bater aquela preguicinha. Mas quando você se mantém motivado, você lembra do porquê que você está fazendo aquilo ali, você consegue manter uma rotina de estudos. Uma ótima ideia é você materializar esse objetivo, materializar o seu sonho. Como assim? Você transformar isso em algo material. Vamos supor que o seu sonho seja passar numa faculdade de biologia. Recorte imagens, coisas que te lembrem essa faculdade e cole lá no seu cantinho de estudo. Por quê? Isso vai te manter motivado, vai fazer você lembrar o porquê que você está estudando, tá bom? Então pegue seu objetivo, recorte coisas que tenham a ver com ele para te manter motivado. Segunda coisa, você precisa criar uma rotina. Eu sei que tem gente que odeia rotina, que não suporta uma rotina. Mas para o estudo é muito importante, porque você tendo uma rotina, você consegue se manter organizado e acompanhar a sua evolução. E além de ficar muito mais fácil para estudar. Quando eu falo criar uma rotina, é separar os dias que você vai estudar e também o tempo que você vai se dedicar a isso. Porque eu não posso chegar aqui e falar, você tem que estudar 5 horas por dia ou você tem que estudar 2 horas por dia. Porque cada um tem a sua rotina, então eu não posso deixar um tempo fixo. Você que vai montar a sua rotina. Um exemplo, vamos supor que você vai estudar redação toda terça. Então você sabe que toda terça-feira você tem um compromisso de estudar redação. Aí você vai ver quanto tempo você vai dedicar a isso. Vamos supor que você vai dedicar 1 hora. Então você sabe que toda terça-feira você vai sentar para dedicar 1 hora a estudar redação. E não fica só nessa coisa abstrata. Tenta marcar um horário mesmo. Não deixa de, vou estudar 1 hora por dia, mas não tem horário fixo. Não. Tenta marcar, sei lá, 1 hora da tarde eu vou começar a estudar. Fica muito mais fácil de se organizar. Dica número 3. Organizar o que você sabe e o que você tem mais dificuldade. Então, você vai ver quais são as matérias que você tem mais facilidade. Vamos supor que você tem facilidade em matemática. Então você sabe que não vai precisar dedicar tanto tempo para matemática quanto para português, que é uma matéria que você tem mais dificuldade. Então você tem que fazer uma rotina estratégica. Eu não posso botar 1 hora para matemática e 1 hora para português se eu tenho mais dificuldade em português e eu preciso de mais tempo para aprender. Então tem que fazer essa rotina estratégica. Mas você pode ser aquela pessoa que tem dificuldade em várias matérias. Não se preocupe com isso, você não tem que se comparar com o fulaninho de tal que consegue, sei lá, estudar 10 horas por dia e não tem dificuldade em nada. Não. Se você tem pouca habilidade com algumas matérias, tá tudo certo, você vai ter tempo para aprender. É só você pensar, amanhã eu vou saber mais do que eu sei hoje. Olha, eu falei isso agora e é até uma frase bem legal para você colocar lá naquele seu cantinho de inspiração que eu falei, para botar junto com aquele recorte de uma coisa que vai te motivar. Então, amanhã você vai saber mais do que você sabe hoje. Dica número 4. Um plano de estudos com os assuntos mais importantes. Por mais que o concurso geralmente tenha aquela matéria ali, matemática, mas não vai cair tudo sobre a matemática, é até impossível você fazer uma prova com todos os assuntos de matemática.
Então, você vai olhar o edital do concurso e vai ver quais as matérias em específico que costumam cair mais. É legal fazer essa análise através de provas anteriores. Então, quando você pegar aquelas provas que já foram feitas, você vai ver que tem os assuntos que costumam se repetir. Para o pessoal que vai fazer o Enem, que geralmente é quem assiste aqui o canal, que é o foco, que é a redação para o Enem, você encontra vários cronogramas prontos na internet, já dizendo quais as matérias que costumam cair mais. Número 5. Comece devagar. Como eu já disse, quando a gente está no início de um projeto, a gente está muito empolgado. Então esquece de dedicar aquilo ali. E você vai pegar para estudar e vai querer estudar 5 horas seguidas. Só que se você é uma pessoa que não está acostumado com esse ritmo de estudo, é muito mais fácil você desistir. Então por isso que eu digo, começa devagar. É trabalho de formiguinha mesmo, é de pouquinho em pouquinho que você vai aumentando o seu tempo de estudo. Pensa só, se você é uma pessoa super sedentária que nunca fez nenhum exercício físico na vida, você não vai aguentar correr uma maratona. Para você conseguir correr uma maratona, independente da quilometragem, você tem que se preparar. Você tem que ter um preparo físico. E é isso que a gente faz com o estudo. A gente vai começar de pouquinho em pouquinho antes de estudar uma maratona. Dica número 6. Criar o hábito de revisar. Olha, muita gente costuma negligenciar isso. A pessoa pega, estuda bonitinha a matéria, mas não revisa. E a gente precisa revisar. A nossa mente, ela precisa de uma revisão para aquilo ali, ó, pra gente aprender de verdade. E não para você só ter decorado. Que decorar, tudo bem, vou pegar essa frase e vou decorar, mas amanhã eu vou esquecer. Eu preciso aprender. Então, por isso que é importante estar sempre revisando. Quando você for pegar outra matéria, vamos supor, eu estudei sobre a introdução hoje, na parte de redação, eu estudei introdução. Aí vamos supor que amanhã eu vou estudar desenvolvimento. Antes de eu começar a parte de desenvolvimento, é legal eu revisar a introdução, porque assim eu vou fixar essa matéria melhor na minha mente e depois eu vou ter aprendido de fato e não decorado. E a última dica, e não menos importante com toda certeza, é fazer exercícios. Aqui no caso, para o pessoal que é voltado para redação, é fazer redação. Não adianta você estudar introdução, desenvolvimento, conclusão, projeto de texto, estudar tudo que é voltado para redação e você nunca escrever a bendita de uma redação. Sim, você precisa ter a teoria, mas a prática também é importante. E isso serve para qualquer coisa. É igual matemática. Você não aprende matemática somente lendo a teoria. Você precisa fazer os cálculos e redação é a mesma coisa. A teoria é importante? Sim, muito importante. Mas a prática é fundamental. Vocês sempre me perguntam quantas redações por semana, por mês eu tenho que escrever. Eu sugiro que você comece escrevendo uma redação por semana. É um ótimo número, já vai servir para você praticar. Mas aquela dica que eu sempre dou é você cronometrar o tempo. Porque você não vai ter, durante um concurso ou até mesmo no Enem, assim, a hora livre para escrever. Não, tem sempre que cronometrar o tempo, tá bom? Então vou repetir, não adianta você estudar redação e não escrever uma redação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se o botão tá vermelho, significa que você não é inscrito. Então, aperta, já se inscreve, não esquece de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou fazer o possível para te responder. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau!